falar contigo nesse dia mais uma vez. Que o Senhor venha trazer as respostas que cada um veio aqui, Senhor, a receber nesta noite. Que ninguém saia daqui sem receber aquilo que veio buscar, se não for a tua vontade. Se for resposta, que o Senhor possa responder, seja hoje, seja durante a semana, seja durante o culto, mas que o Senhor não deixe ninguém sair daqui com dúvidas. Que o Senhor é o Senhor que pode fazer essas coisas. Ser, Senhor Deus, com as nossas vidas, que possamos a cada dia nos aproximar do Senhor, estar, Senhor, atentos a tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor, as nossas famílias entreguem em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha cuidar de cada um. Nós, se fôssemos aqui ficar perdidos, Senhor, talvez demoraria muito tempo, mas o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe daquilo que a gente precisa, não daquilo que a gente quer. Que o Senhor venha fazer na nossa vida aquilo que o Senhor deseja de cada um. Seja com o culto que ora irá se iniciar, que o Senhor receba o nosso culto, Senhor, como algo agradável ao Senhor, algo que vem do nosso coração para o seu coração. Que somente o seu nome seja exaltado nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar convidando o Ministério de Louvor. Boa noite, igreja. Convido os irmãos a estarem, aqueles que têm condição de estar se colocando de pé, para louvarmos, para adorarmos. Nós possamos estar desde já, hoje nós estamos mudando a atmosfera, o céu está aqui conosco, o reino do Senhor está aqui para nos levar a um lugar a que realmente pertencemos, a um lugar onde há descanso, onde há refrigério. Mas é necessário que você aí na galeria, você aqui nos bancos, que você abra o seu coração humildemente, reconhecendo em humildade que precisa do Espírito Santo te leve nesse lugar, para que possamos parar de tentar adentrar em lugares que não nos pertencem, para que possamos parar de insistir em caminhos que não vão nos levar a lugar nenhum. O Espírito Santo hoje te convida a levantar o seu espírito, o seu coração, adorando, clamando e recebendo a chave de acesso para um lugar de descanso, aonde há paz, aonde há certeza e aonde há salvação. Cometemos muitos erros, mas hoje Jesus te convida a acertar com Ele nesse lugar especial. Amém? Descanso em ti.
é do Senhor. Eu convido o Ministério de Louvor a juntar todo, falar que esse lugar onde a gente deve estar não pode ser outro a não ser o Senhor. Meu irmão, que o Senhor te coloque no seu lugar. Que Ele faça prosperar na sua vida em nome de Jesus. O seu lugar, que o meu lugar, seja sempre nas mãos do Senhor. Convido aos irmãos a declarar: nesse lugar é o lugar do Senhor. Hoje, nessa noite, vai estar. Cante, irmão. Coloque aquilo do Senhor. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Aí, igreja. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual,
a impurezas, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as cimeiras, os acessos de raiva, a omissão egoísta, a desunião, as disfunções, as invejas, as bebedices, as farras e outras coisas prometidas com essa, parecidas com essa. Repito que o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, A humanidade e o domínio, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. as pessoas que representam crucificaram a natureza humana dela, cujo motor das paixões e desejos dessa natureza. O Espírito de Deus, que criou a vida, controla também a nossa vida. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nesse momento que você está fazendo, momento de oração, para que Deus acenda em nós a chama do amor dos trabalhos para Cristo. Busque o crescimento e maior proximidade com Deus. As pessoas que descansam em Deus sempre terão um lugar seguro para um novo ano que se aproxima. Vamos consagrar ao Senhor em oração os seguintes motivos, que eu já lhes falei. Vou convidar a nossa irmã Ana Paula, que esteja orando, e a nossa irmã Eleni. Pai, gratos somos por esse momento que temos aqui reunidos como irmãos, Pai. E nesse momento de oração, nós viemos pedir para que o Senhor venha acender a chama do amor nos trabalhos para o Senhor, Pai. Que o Senhor venha entrar no mais profundo do nosso coração, Pai. Trabalhar em nós, Pai, sobre te servir, Pai. Mas não apenas servir, mas servir em amor, Pai, junto com os nossos irmãos, para o crescimento da Tua obra, Pai. Pois assim nós saberemos que muitas pessoas haverão de ouvir o Teu amor, se cada um de nós nos comprometermos a servir ao Senhor em amor, Pai. Que o Senhor venha falar em nossos corações e nos despertar diariamente para viver essa realidade que o Senhor nos chamou para viver. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu venho te entregar, Senhor, a nossa vida espiritual no teu Jesus. Eu venho te pedir, Senhor, a começar por mim, que eu venha crescer, Senhor, na tua presença, Pai querido. E que a minha natureza não venha diminuir, como o irmão falou. Que venhamos, Senhor, nos tornarmos como crianças, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Para que tu venhas estar nos dirigindo. Para que tu venhas, Senhor, estar nos ensinando, Pai de amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Pai querido. Toma a direção de nossas vidas. Toma, Senhor. Toma a vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Toma aqueles que aqui não estão. Que teu Santo Espírito esteja com cada um deles, em cada dia de suas vidas, Pai de amor. Que tu venha, Senhor, nos ensinar cada dia mais, Senhor. Te peço perdão pelos meus pecados, mas é em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém, amém, amém. Amém. Nesse momento, eu estou convidando alguns jovens vão estar se apresentando. Nós estamos um pouco desfocados, né, devido ao trabalho dos irmãos, mas estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Prestar o louvor, só Ele é devido. Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos convidar a igreja que chama principalmente conosco esse louvor que fala que nós devemos estar firmados na rocha, que a rocha que é Jesus, que é a nossa morada, que possa sempre estar firmada na rocha que é o Senhor Jesus.
a igreja se colocar de pé, pode música, bem conhecido. Então, isso com certeza que Jesus é a sua rocha, a sua vida, o seu lar, a sua família. Nesse momento, nós vamos estar meditando os nossos dízimos e ofertas, da nossa vontade. Os nossos dízimos e ofertas servem para missões, curso de capacitação, literatura, apoio social, ajuda à necessidade, aquisição e manutenção de imóveis, luz, água, etc. Tudo isso é realizado com os nossos dízimos e ofertas. Sejamos atentos aos nossos compromissos e sustento da obra de Deus. Coração transbordante de graça.
Alguém para agradecer? Ah, tem sim. Então a gente já tem uma casa para a gente comer bolo essa semana, irmão. Venha, pode vir. O pastor vai estar orando pela sua vida. Eu vou convidar nossa irmã Helena, que esteja orando pelos dízimos e ofertas. E o pastor vai estar orando pela vida do nosso jovem. Oremos. Durante os meses, Pai, primeiramente te peço perdão pelos meus pecados, Jesus Pai. Te agradeço por mais um dia, Senhor, e por essa oportunidade de estar na tua casa. Ó Deus de amor, nesse momento pulsado, dízimos e ofertas ao Senhor Pai. E tu vem te abençoando, multiplicando, Senhor, para fazer o melhor para ti. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de depois no nome de Jesus. Amém. Amado Deus, eu te agradeço por tudo quanto tu és na nossa vida, por tudo quanto tu faz, ó Deus. Te agradeço pela vida do teu servo, que completa mais um ano, ó Deus. E o Senhor tem sustentado, tem guardado, tem livrado, tem abençoado, ó Deus. E a maior bênção que o Senhor deu foi a sua família e, acima de tudo, a tua presença na vida dele, ó Deus. Obrigado, Pai, e eu te peço em nome de Jesus, continue sustentando o teu servo, continue orientando, dê a ele a visão do Senhor, para que ele possa conduzir a sua família, bem como, ó Deus, seus projetos de vida, que tudo, ó Deus, possa ser sobre a orientação do Senhor, que ele não venha fugir, desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas antes ele busque exatamente cumprir na vida dele aquilo que é o teu desejo, Pai. Seja com sua filha, seja com a sua esposa, que o Senhor abençoe e proteja a vida de cada um. São essas bênçãos que eu te peço, são essas bênçãos que eu já te agradeço, ó Deus. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. No livro de Salmos, tem uma passagem que diz assim: vinde todos e louvai ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e entrai diante deles com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pela porta dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Nesse momento, nós estamos dando ministério de louvor, para que a gente possa, junto com eles, louvar e bendizer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de louvor, glória e honra. Convido a igreja que se coloque de pé mais uma vez. Irmãos, senti meu coração hoje não, desde o ensaio, desde sexta-feira, quando a gente preparou esse louvor, esse medley, Deus tem falado fortemente comigo
em cima do Provérbios, capítulo 15, onde Salomão fala desse provérbio o tempo inteiro. Um plano para ele dar certo, ele tem que vir do Senhor. O homem ele pode planejar, ele pode desejar, ele pode buscar, ele pode correr atrás, ele pode madrugar, ele pode dormir tarde, ele pode virar à noite, mas para dar verdadeiramente certo em nossas vidas tem que vir do Senhor. Aqui é a casa de Deus, lugar onde seu santo nome é adorado. Então também é um bom lugar para você colocar a sua vida na vontade dele. Ele é o nosso noivo. Então esteja preparado com as suas rouparinhas acesas. Não esteja ocupado, não esteja na cozinha, não esteja planejando, não esteja escrevendo, não esteja matutando, não esteja reclamando. Só acende a sua lamparina e espera. Ele vai vir com provisão, ele vai vir com ordem, ele vai vir com mandamento, ele vai vir com profecia sobre o que ele vai cumprir, porque Deus não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Acende a sua lamparina agora e declare com força: Senhor, elas estão acesas, a minha casa está arrumada, pode morar aqui. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Minhas lamparinas estão acesas.
eu confesso, antes de passar a palavra para o pastor aqui, que às vezes eu costumo me emocionar, porque hoje a gente pode ver o ministério do louvor, as pessoas que aqui retornaram, que vocês foram frutos de orações. Choramos muito por causa disso, pastor. Mas Deus falou, não perdi o controle. Não é no tempo de vocês. Vocês é no meu tempo. Eu vou estabelecer um novo ministério nesse lugar. E glória a Deus. Porque a Ele e para Ele são todas as coisas. Nunca se esqueça que por trás de vocês vão estar muita gente chorando para que vocês continuem de pé, para que esta igreja continue de pé. Vamos dar uma oração que esteja orando. Chamar as crianças para minha frente, a tia responsável. Ó Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo que já foi feito aqui nesta casa, Senhor, nesta noite, ó Pai. Ó Deus de amor, que nós possamos continuar nesse mesmo espírito de reverência, Senhor, sabendo que o Senhor toma controle de nossas vidas, ó Pai. Que agora o Senhor esteja conduzindo a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, para estarmos ouvindo da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar dando, Senhor, sabedoria, Senhor, e orientando o Teu servo para trazer o recado, ó Pai, que já foi preparado para os nossos corações, ó Pai. Fica conosco, Senhor, abre, Senhor, as nossas mentes, e que nada lá de fora venha atrapalhar, Senhor, o nosso entendimento da Tua palavra, Senhor. Ó Deus de amor, fica conosco, mais uma vez eu te peço, Senhor. Te peço também pelas crianças, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada uma criança aqui nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, os coraçãozinhos, ó Pai, para que a semente possa ser plantada, Senhor. E que o Senhor possa estar dando sabedoria também às Tuas servas responsáveis, ó Pai, que irá plantar esta semente nesse jardim lindo, Senhor, que é o coração dessas crianças, ó Pai. Ó Deus de amor, mais uma vez eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Se vocês estão de pé, se agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Queridos, nós temos um tema, uma divisa, na verdade, que ela é cheia de esperança, assim como todo culto, ele retrata isso, ele fala sobre isso, sobre a esperança, sobre o favor de Deus na nossa vida, sobre aquilo que Deus é, sobre aquilo que Deus manifesta em nosso favor. E a divisa, ela encontra-se em Isaías 58, versículo 11 e 12, eu vou ler novamente, e diz assim: Eu, Senhor, sempre os guiarei até mesmo no deserto, e lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Vocês serão conhecidos como um povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Queridos, o que mais queremos para a nossa vida é nos livrar de situações desagradáveis. E como cristão, nós sabemos que Deus é o nosso socorro bem presente quando? Nos momentos fáceis? No momento de angústia. É confortante saber que, por mais que em Isaías 58, 11, versículo 11 e 12, a palavra de Deus é dirigida aos israelitas, ao povo de Deus daquela época, nós podemos tomar posse de cada uma dessas promessas, porque nelas estão manifestas, nessas promessas estão manifestas os atributos de Deus, que ainda existem hoje em seu favor.
em favor da sua família. Nós temos aqui a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor se manifestando para o povo de Deus no passado, mas também para o povo do Senhor nesse exato momento. Aquilo que Deus coloca à disposição do seu povo no passado, Ele também coloca à sua disposição. Ele também traz para a tua vida. E assim, irmãos, nós servimos um Deus que Ele é imutável. E sendo Ele imutável, aquele amor que Ele manifestou em favor do povo de Israel lá no passado, é o mesmo amor que está atuando na tua vida. Mas, por mais que as bênçãos de Deus, por mais que aquilo que nós desejamos que aconteça na nossa vida, seja a manifestação da graça de Deus, nós precisamos entender que os nossos comportamentos, muitas vezes, colocam em xeque as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Eu quero te falar sobre Deus, o que Deus pode fazer na sua vida. Mas eu preciso falar também aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. E para isso, eu tenho que te alertar a respeito das circunstâncias que podem ocorrer ou que estejam ocorrendo na sua vida, que pode atrapalhar com que as promessas do Senhor ocorram. E nós vamos fazer isso nesta noite, irmãos. Seria muito fácil eu falar sobre Isaías 58, versículo 11 e 12, os irmãos saírem daqui satisfeitos e felizes. Mas o que o Senhor me chamou foi para preparar os irmãos para o dia da batalha, o dia da luta, para que nesse dia os irmãos estejam de pé diante do Senhor e possam superar cada um dos obstáculos e receber as promessas que Deus tem para vocês. Então, nós estaremos abrindo a nossa Bíblia em Isaías 58. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 7. Isaías 58, versículo 1 ao versículo 7. Assim nos diz a palavra do Senhor: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo desse estado, ainda me procuram, dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais de vós próprios interesses, dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferides com punho unido, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres o oprimido e despedaças todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires um nu, ou cubras, e não te escondas do teu semelhante? Queridos irmãos, o texto lido, ele mostra que Deus reconhecia a religiosidade do seu povo. Ele estava atento a tudo que o esforço do povo de Deus de se apresentar a Ele em adoração, com uma vida piedosa,
com suas orações, buscando conhecer a vontade de Deus, buscando ouvir a vontade de Deus. E nessa vida piedosa eles acrescentavam jejum e oração. Mas precisamos lembrar que nós servimos um Deus que Ele sonda corações. Ele não vê só a intenção. Ele não vê somente aquilo que você está fazendo na igreja e que aos olhos dos outros é louvável. Ele não está atento somente às suas palavras, ele está atento ao teu coração. Assim como no passado, hoje muitos se relacionam com Deus por interesse, infelizmente. Você pode pegar o versículo 3 e ele fala: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque fingimos a nossa alma e tu não levas em conta. Está vendo, Deus? O jejum, a oração é simplesmente para mover o coração de Deus em favor deles. Aí Deus pega e mostra para eles: olha, este jejum não adianta, porque é um jejum simplesmente de religiosidade, é um jejum simplesmente para mover a minha mão em favor de vocês, mas a atitude de vocês, as práticas de vocês não condiz com aquilo que vocês dizem fazer. Pessoas que agem com religiosidade, querendo mover o coração de Deus, pessoas que acham e se relacionam com Deus simplesmente por interesse, pessoas assim acham que as suas práticas religiosas vai mover a mão de Deus em seu favor, vai fazer com que Deus fique com pena, vai fazer com que Deus se agrade com ele e que Deus faça alguma coisa por ele. Mas sabe quem sai prejudicado nisso? É aquele que assim se comporta. Porque há momentos que o Senhor, Ele escuta a oração, mas Ele não move a sua mão em nosso favor. Há momentos que Ele sequer vai escutar a oração, porque estamos num comportamento como desses homens, um coração impuro, um coração que não está movido por amor a Deus, mas simplesmente se relacionar a Ele por interesse. E aí, quando as pessoas assim agem, elas acabam desistindo de se relacionar com o Senhor, de ter comunhão com o Senhor, porque considera que Deus não é bom o suficiente, porque ainda não respondeu a sua oração, ou porque disse não. A religiosidade, ela sempre faz com que o homem mascare aquilo que Deus quer fazer na vida dele. E a falta de compreensão a respeito do reino de Deus, assim como os motivos errados pelo qual o homem se relaciona com Deus, traz sempre decepção, irmãos. Quantas pessoas nós nos conhecemos que começaram uma jornada com o Senhor e acabam abandonando a carreira cristã? O que aconteceu, Deus? Quantas pessoas falam que se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram até mesmo com o Senhor? Mas por que isso ocorre? Porque as pessoas não têm a visão correta do que é o reino de Deus, do que Deus quer fazer na vida deles. Eles não entendem que a prosperidade que Deus traz para a vida do ser humano é agente de atuação no caráter deste homem, desta mulher. A prosperidade que Deus traz para a nossa vida é a mudança na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de se relacionar com Deus e com as pessoas. É a mudança de caráter. É Deus pega aquela pessoa toda deformada espiritualmente, pega aquela pessoa toda cheia de preconceito, pega aquela pessoa maldosa e transforma aquela pessoa. Isso é a prosperidade dada do reino de Deus para a vida do ser humano. Não é riqueza, não é ouro, não é status, mas é a presença do Senhor transformando aquilo que precisa ser transformado, dando condições do homem
não somente de ter bênção, mas de ser uma bênção. Mas muitas pessoas não entendem isso. Está participando do reino simplesmente para ter bênção. A religiosidade por interesse leva o homem para longe de Deus quando as coisas não dão certo. Faz com que o homem desista do caminho do Senhor quando as coisas começam a dar errado na vida dele, quando as coisas não acontecem da maneira que ele quer. E isso simplesmente está acontecendo porque as coisas que são do interesse deste homem, desta mulher, é ter bênção. E não entende que o Senhor não somente quer te dar bênção, mas Ele quer te fazer de você uma bênção. Isso é o reino de Deus. Mas há um outro comportamento que é o impedimento de orações também. Quando nós não nos comportamos como o próximo e não obedecemos a ordem de Levítico 19, versos 18. Quando nós não amamos as outras pessoas como nós amamos a nós mesmos. Quando nós deixamos a desejar no relacionamento horizontal. E o que estava acontecendo exatamente é que Deus está falando, olha, lá no versículo 11 e 12, todas essas bênçãos aqui vão acontecer na tua vida. Você vai ser esta bênção, mas para você ser essa bênção, é necessário você tratar como você se relaciona comigo. Mas o se relacionar comigo não é simplesmente se relacionar comigo verticalmente. Você precisa cuidar de como você se relaciona com as outras pessoas. A tua religiosidade não é só para comigo. A tua religiosidade ela tem que se complementar no modo que você trata as outras pessoas, no modo que você se relaciona com as outras pessoas. No domingo retrasado, eu falei sobre a fidelidade de Daniel. E eu destaquei também que o comportamento dele acabava sendo uma forma em que ele evidenciava a presença de Deus na vida dele. Nós precisamos viver assim, irmãos. Na nossa vida, na maneira que nós lidamos com as outras pessoas, nós precisamos evidenciar a presença de Deus. Em toda a Bíblia, eu não consigo enxergar, se alguém ver ali, por favor, me traga, alguém que é descrito como uma bênção, tendo um elogio de Deus quando maltratava alguém, quando desconsiderava as outras pessoas. Eu não consigo ver na Bíblia uma pessoa que é considerada como bênção, levando menosprezo para as outras pessoas. Deus é um Deus de relacionamento. Se você não cuida dos teus relacionamentos com as outras pessoas, verticalmente, tem algo quebrado. Se você quer ter uma vida agradável a Deus, você precisa cuidar da maneira como você se relaciona com as pessoas. No verso 4, ele fala sobre isso. Ele está dizendo lá no verso 4, 58, verso 4. Eis que jejuais para o quê? Contendas e rixas, e para ferides com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Aqueles homens, aquelas mulheres, jejuavam, mas eles não tinham um relacionamento cordial com as outras pessoas. Entre eles mesmo não havia um relacionamento de harmonia, havia ódio, revanchismo. Um não considerava o outro. Ao falar sobre relacionamentos, Jesus lá em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28, ele fala o seguinte: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo.
Jesus está falando que, olha, a religiosidade que vocês precisam ter é de servir uns aos outros. Começa por aí. Você precisa cuidar do teu irmão de como você se relaciona, não é se colocando acima dele, não é fazendo com que a tua vontade prevaleça sobre a vontade dos outros. Eu estou aqui para servir os irmãos e não para ser servido. E a gente precisa compreender isso. E Jesus continua: e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe o que acontece de errado nos relacionamentos, irmãos? A gente fica com medo de perder coisas que nos são importantes. Não é a vida física, mas de repente emocional, afetiva, a tua ideia, o teu desejo. E a gente se pega a isso, e a gente não quer abrir mão disso, e muitas vezes a gente fere, a gente mata espiritualmente e emocionalmente as outras pessoas. O problema dos relacionamentos nos lares, nos ambientes profissionais, infelizmente às vezes até na igreja, queridos, é não estarmos dispostos a sermos servos. Nós queremos ser senhores. Queremos que a nossa vontade sempre prevaleça. O nosso jeito sempre esteja acima do jeito dos outros, da vontade dos outros. Não temos paciência. Vou te dar alguns exemplos. Quando você está no seu lar e de repente acaba tendo uma necessidade que você tenha que abrir mão do teu desejo, você tenha que abrir mão daquilo que é a tua vontade, para que permaneça a harmonia no lar. De repente é momentaneamente. Pode ser que você tenha um desejo de fazer alguma coisa, e isso acontece infelizmente muito, e até mesmo dentro das igrejas. É aquele homem que tem um desejo por uma outra mulher, aquela mulher que tem um desejo por outro homem, que não é o seu cônjuge. E para fazer-se cumprir a sua vontade, ele acaba passando por cima de todo mundo. Não importa se filhos serão infelizes, não importa se o cônjuge será infeliz, não importa se vai trazer transtorno para a igreja, não importa se vai ferir o coração de Cristo. Mas ele quer que aconteça do jeito que ele dá vontade. Isso é um problema que muitas vezes a gente não se atenta. É um problema que afeta as outras pessoas e a gente não quer dar ouvido para elas, não quer olhar para elas, não quer enxergar elas. Na igreja, às vezes, há pessoas que acham que tem que ter tato para falar com ela. Mas quando ela vai falar com as outras pessoas, ela não tem tato nenhum. Quando chega a vez dela ser exortada, falou duro comigo. Mas com os outros quer fogo e ferro. Com ela quer misericórdia, ou ele quer misericórdia, mas com os outros é espada, é chicote. Pense como Cristo olha para você. Tua vida é perfeita. Como você for se relacionar com as outras pessoas, olha como Cristo trata você. Você não precisa ser anulado. Só isso, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando para você se anular totalmente. Mas dentro da capacidade que o Senhor traz para a tua vida, que você suporte as fraquezas do fraco. É aquele momento que você tem condições dentro da tua casa, porque você é mais estruturado emocionalmente, porque você tem mais condição dentro do teu relacionamento, e você pensa, bem, se eu agir assim, se eu falar assim, minha esposa, meu filho ou meu esposo estará sendo ferido. Então eu tenho que entender que o que eu quero, eu preciso estar buscando primeiro o que Deus quer, o que é agradável ao Senhor.
Mas também não abuse, você que é um pouquinho mais fraco, não abuse da força daquele que é forte. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 15, versículo 1 ao 3, Paulo ele fala o seguinte: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar a quem? O seu irmão, seu irmão, seu próximo, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo, pelo contrário, como diz as Escrituras Sagradas: as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre ele. Tu vês, Deus, não é só olhar para a tua vida. Eu vou entrar na presença de Deus, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou fazer jejum e oração, eu vou para o monte, eu vou para o vale. É a tua vida com o Senhor, é a tua vida com o teu próximo, que o Senhor está dentro. É como você se relaciona dentro de casa, é como você se relaciona no teu trabalho com as outras pessoas, é como você trata aquele alimento favorecido, é como você se relaciona de uma forma geral. O Senhor está atento a isso. E aí você fala: por que o Senhor não está atendendo as minhas orações? Eu faço jejum, eu vou lá e faço aquela minha oração constante, porque o Senhor atua. Porque adianta, querido, se a tua religião, na verdade, o teu relacionamento com as outras pessoas não condiz aquilo que você professa. Voltando a Isaías 58, fica evidente lá no verso 6 e 7, que só teremos uma vida agradável a Deus se levantarmos as mãos para o alto, mas somente depois que estendermos as nossas mãos para os lados. Deu para entender isso? Muitas vezes nós pedimos ao Senhor, mas não estamos dispostos a fazer isso. Não estamos dispostos a fazer isso. O Senhor está atento àquilo que nós queremos, sim. Mas quando você fecha o teu coração para o teu mundo e não está disposto a olhar para o lado, para as pessoas que fazem parte da tua vida, que Deus vai colocando na tua vida, o que importa é somente o que você quer, somente a tua vida. As tuas orações podem estar sendo impedidas por causa disso, pelo teu egoísmo, porque você só quer que aconteça aquilo que você quer. Nós vivemos um mundo, queridos, que é um mundo mau. O princípio deste mundo, muitas vezes, é praticado no ambiente familiar. Mas por que isso acontece? Por que aquele egoísmo, por que aquela individualidade que não deveria existir dentro da família está acontecendo? Porque dentro das famílias, e algumas famílias até cristãs e evangélicas, não existe harmonia, não existe amor. Porque nós, queridos, muitas vezes recebemos isso, essa instrução da nossa família. De repente você foi criado desta forma. Olha, nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos ter harmonia dentro de casa, amor, respeito, nós precisamos considerar a opinião de cada um, respeitar cada um. Aí a pessoa vai para o mundo que eu digo, vai para o seu trabalho, vai para a sociedade, e chega lá, o que encontra? É o mesmo ambiente? Não encontra. É um ambiente de selva, é um querendo engolir o outro, é um querendo destruir o outro. É o meu primeiro, é o meu segundo, e se puder você não tem nada. Aí o indivíduo que sai de uma família, que tem em si essa orientação, ele vai para este mundo e ele vê: estou me dando mal, estou ficando para trás. O que ele faz? Traz do mundo para a sua casa. Ó filho, o negócio é o seguinte: lá dá uma pernada de um, dá uma rasteira do outro, o negócio é feio, lá não dá mole não. E nós
A família, que deveria despejar na sociedade algo bom e positivo, está sendo contaminado com aquilo que está lá fora. E da mesma forma, a igreja, queridos. Em algumas igrejas há uma competição que parece mais uma questão de vida profissional. Esquece que estão servindo ao Deus vivo. Esquece que estão diante de Deus. Está ali para fazer a vontade de Deus. E nós precisamos compreender, queridos, que nós estamos aqui para influenciar o mundo, e não o mundo, a família, a nossa família, a igreja. O que Deus nos pede, irmãos, é que nós confiemos no seu método, na sua maneira. Se Deus está falando, olha, ajude o teu irmão, ajude o teu próximo, cuide dele, dê as mãos para ele, acredite no método do Senhor. Muitas vezes eu escuto, eu me dei mal, esse negócio de ajudar os outros, eu não ajudo mais, querido. Talvez você só tenha que rever o método que você faz isso. Mas você não pode se deixar influenciar por aquilo que o mundo é, mas por aquilo que Cristo te pede. Ele traz para a tua vida. As tuas ações de forma horizontal, ou seja, na sua volta, com as pessoas que estão na tua vida, elas precisam ser bênçãos, porque Deus está dentro disso. A palavra de Deus, ainda em Isaías 58, versículo 8 e 10, ele traz uma promessa quando nós obedecemos isso. E ele fala assim: olha, se você cuidar dos outros, se você se atentar para os outros, se você parar com esse negócio de guerra, de ferir o coração do teu próximo, de tentar contra a vida do outro, olha o que Deus vai fazer para o seu povo. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. A salvação remete a Cristo Jesus. O caminho que eu recebo, quando eu não estou sendo contaminado pelo mundo, quando eu estou cuidando dos meus relacionamentos, quando a minha vida com as outras pessoas é um retrato da minha vida com Deus, o Senhor traz para a minha vida aquilo que somente Ele dá, a salvação. Eu sou liberto daquele homem mau, eu sou liberto daquele homem corrupto. Eu começo a trilhar os caminhos do Senhor, a luz da minha salvação brilhará sobre a minha vida, e eu sei para onde eu vou, eu sei o caminho que eu tenho que trilhar, eu sei as decisões que eu preciso tomar, porque isso vem da parte do meu Salvador. Mas a promessa continua: o seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Então, querido, quando nós cuidamos das outras pessoas no relacionamento, não é simplesmente para a gente ser bonzinho, queridos. Nós estamos colocando em prática aquilo que o Senhor traz para a nossa vida. E o Senhor fala: olha, cuide dos teus relacionamentos, que eu vou cuidar de você. Trate a tua família bem, trate o teu cônjuge bem, trate o teu funcionário bem, trate os seus colegas de trabalho bem. Você verá o que eu farei na tua vida. Quando você gritar com socorro, eu atenderei. Você pedirá e eu direi: eu estou aqui. Então aquela falta que o povo de Israel tinha, o que estava impedindo deles receberem o favor de Deus? Era o relacionamento. O Senhor fala: cuide disso, e as bênçãos chegarão. E ele continua, versículo 9: se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrer os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Há um filme
Eu vou falar filme, eu não vou entrar em muitos detalhes. Quem é ligado em filmes infantis vai saber de qual que eu estou falando. Que retratam a história de uma jovem. Ela está perdida num local estranho e ela quer voltar para casa. Mas nessa busca de voltar para casa, ela tem que lidar com uma rainha cheia de ódio no seu coração. Uma rainha egoísta, em que tudo que acontece contrário à vontade dela, tudo que desagradasse a ela, ela gritava, vou falar outra palavra, executem. Não precisa falar não, os irmãos, principalmente os jovens, já sabem qual é a história. Queridos, infelizmente há pessoas nas famílias, no trabalho, na sociedade, na igreja, que são juízes implacáveis. Emocionalmente, dizem, corte a cabeça, mata. Emocionalmente, quando as pessoas falam com elas não têm a questão do perdão, da misericórdia. São impacientes, cheios de ira, cheios de ódio. Há pessoas que são chefes ou de repente são patrões, donos de empresa e não se preocupam em tratar bem os seus funcionários. E para o cristão, em que ele é de repente um chefe, ou que ele de repente é um dono de uma empresa, ele tem que observar que ele é regulamentado não pelas leis dos homens, mas pela lei de Deus. E o Senhor vai cobrar como ele trata as outras pessoas. Está dentro desse texto de Isaías 58. Jesus teve um momento que ele ensina os seus discípulos a orar. E é interessante esse momento, irmãos, porque ao ensinar eles a orarem, ele fala o seguinte, logo depois disso: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versículo 14 ao 15. Queridos, após ensinar os seus servos, seus discípulos a orar, Jesus não fala assim, olha, para complementar a oração, faça um jejum. Para que essa oração seja mais agradável, estejam de joelhos. Ele não reforça a questão da oração da maneira de pedir. Olha, peça desse jeito para que vocês recebam. Parece que é desconexo esse texto de Mateus 14, 15, porque vem logo após ensinar a orar. Mas você prestou atenção? O que ele está falando? Olha, você ora, mas cuide do relacionamento. Perdoe. Se ligou? Entendeu, queridos? Muitas vezes a gente está tão focado na questão da oração, na questão de que a gente quer, a gente precisa. Ah, Senhor, faz isso na minha vida. Ah, Senhor, me abençoa. Aí o Senhor fala, e como é que está o teu coração? Ah, meu coração está feliz pelo Senhor, é um coração entregue ao Senhor. Mas como é que está o teu coração com relação ao teu semelhante, ao teu próximo? Reforçando essa ideia de cuidar do relacionamento familiar e as nossas dificuldades, Pedro, ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, a respeito de uma situação que muitas vezes a esposa, ela que quer muito a conversão do esposo, fica impaciente. Eu vou falar um termo aqui que não está aqui, né? Mas ele dá uma exortação para a mulher que às vezes é briguenta dentro de casa. E ela tem que lidar com um homem rebelde, que não tem preocupação com o Senhor. E aí Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que ele, se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. Pelo modo de você agir,
não será preciso você dizer nada. Então o que Pedro está falando? Olha, esposa, cuide do relacionamento do teu esposo. Esteja atento. Não seja uma mulher briguenta falando, vai para o inferno. Olha, você, teu lugar lá no inferno já está preparado, Caldeirão está lá te esperando. Simplesmente deixe Deus agir através daquilo que você é. Seja a serva de Deus, cuide dos teus relacionamentos com o teu esposo, e Deus agirá. Aí o esposo ficou todo cheio, né? Agora minha mulher vai ficar quietinha em casa, o pastor falou isso. Homem, cuide também do seu relacionamento, porque o mesmo Pedro, ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco, e que por isso deve ser tratado com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por todos. Age assim para que nada atrapalhe as tuas orações. Por que você tem orado e Deus não tem atendido? Porque de repente você não tem respeitado, não tem amado a tua esposa. Você não tem visto ela como uma pessoa que necessita da tua ajuda, do teu amparo, do teu socorro. Uma pessoa que carece de ser protegida por você, porque Deus te deu essa orientação, Deus te deu essa missão. Esse sacerdócio é teu. Você precisa zelar pela tua esposa. E quando você não faz isso, as tuas orações, está aqui, não sou eu, podem ser atrapalhadas. Pessoas que agem como aquela rainha da função que eu citei, geralmente usam de muito rigor com relação às outras pessoas, mas não entende que aquilo que elas semeiam, elas colherão. Não entende que da maneira que elas julgam, elas serão julgadas. Não entende que chegará um dia em que elas pedirão compaixão, compreensão, e Deus falará: olha, você teve compaixão e compreensão com o teu próximo. Precisamos entender que quando nós nos propomos a adorar a Deus, seja individualmente ou como igreja, queridos, estamos cumprindo uma finalidade para a qual nós fomos criados. Nós fomos criados para a glória de Deus, para exaltar a Deus. Nós estamos aqui cumprindo aquilo que o Senhor nos criou, exaltando ao Senhor. Contudo, esta adoração, o teu serviço é somente uma parte daquilo que devemos apresentar a Deus. Não acaba aí. Não é simplesmente no louvor, não é simplesmente no instrumento, não é simplesmente você fazendo qualquer coisa na tua igreja que acaba a questão daquilo que você precisa fazer para Deus. Isso é um princípio. Você precisa dar continuidade a isso. A nossa dedicação a Deus se completa quando nós cuidamos da nossa família, quando nós cuidamos dos nossos irmãos, quando nós nos preocupamos com as pessoas que estão à nossa volta, quando nós amamos uns aos outros, quando não exploramos os menos favorecidos, quando nós estamos preocupados com a nossa relação familiar, social, profissional, a continuidade daquilo que nós fazemos aqui. Talvez você tenha tido um momento de adoração até aqui muito bom, mas se você sair daqui e você não cuidar disso, acabou, querido. Acabou aqui. Se você não cuidar das outras pessoas, dos teus relacionamentos, acabou aqui. Você precisa dar continuidade naquilo que você recebeu com as pessoas que você vai encontrar, vão encontrar amanhã, ou daqui a pouco. De repente você vai chegar na tua casa, vai encontrar uma mãe, um pai, de repente vai encontrar um namorado, uma namorada, de repente vai encontrar um cônjuge. Você precisa dar continuidade naquilo que você recebe da parte de Deus e apresentar a essas pessoas aquilo que você recebeu. Se você pegar o texto de Mateus, capítulo 25, verso 35 adiante, eu não vou ler porque o texto é um pouco grande, mas vou ler do versículo 44 ao 46. E eu vou pedir que você marque isso. Você que está em casa, anote depois, ou pare o vídeo, depois
ler esse texto novamente, o Senhor fala o seguinte: então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, eles irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Leia Mateus 25, versículo 35 ao 46. Leia em casa. Você consegue compreender que não é somente uma questão de receber bênção, não é somente uma questão de o versículo 11 e 12 acontecer na tua vida, porque o teu comportamento com as outras pessoas pode estar impedido ou pode impedir essas bênçãos de te alcançar, assim como a maneira de você se relacionar com as pessoas, e até dentro da igreja. Lá em Tiago 2, vem a falar que a fé sem obra, ela é morta. Então o Tiago está falando: olha, pega a tua fé e dedica às outras pessoas, ajude as outras pessoas. E lá no versículo 8 ao 12 de Isaías 58, e Isaías 58, 1 ao 7 também, ele fala a respeito disso. Não adianta você simplesmente trabalhar para o Senhor. Não adianta você simplesmente vir aqui. Não adianta simplesmente você orar. Você tem que pegar tudo isso que busca a presença de Deus e falar: toma, Marcos, isso é o que eu recebi, estou te oferecendo. Del, isso que eu recebi do Senhor, eu te entrego nesse instante. Você me feriu. Não foi isso não, tá, irmãos? Os irmãos até em casa, não conhecendo, pode pensar isso, né? Um exemplo: você me feriu, você me maltratou, mas o que eu recebi naquele momento, o que eu recebi de Cristo, eu te ofereço. O Senhor olha isso e fala: ah, meu servo, ele precisa ser bênção na casa dele, ele precisa de bênção para a casa dele, e conforme ele recebeu, ele dá, eu darei para ele também. Você consegue compreender isso, querido? O que um cristão professa em oração, dizendo amar e ter fé em Deus, ele precisa colocar em prática nos seus relacionamentos, senão a religião dele é vazia, senão ele está perdendo tempo. Não adianta você simplesmente entrar na presença do Senhor só para receber. Você tem que entregar para as pessoas que estão à tua volta, porque é isso que o Senhor quer. Ele te abençoa para que você seja bênção na vida da tua família. Ele te abençoa para que quando você saia daqui, encontre alguém perdido, alguém querendo gerar a vida, e você seja bênção para essa pessoa. Mas quando você só se importa com a tua vida, você passa por uma pessoa entristecida, você passa por uma pessoa deprimida, e você quer seguir em frente, porque você não quer lidar com isso. Você não quer ter desperdício de alegria por isso. Não compreende o que é o reino de Deus. Quanto mais você dá, mais você tem e mais você recebe. O que Deus está nos mostrando, irmãos, é que participar do reino não é tão somente ter uma vida dedicada a Ele, mas também àqueles que estão à nossa volta. Portanto, e assim eu termino, queridos, nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos comerciais, econômicos, da nossa fé, externando ela. Não podemos enganar as outras pessoas, não podemos mentir para as outras pessoas. Aquele que rouba, ele está ferindo a uma outra pessoa. Aquele que pega aquilo que não é da outra pessoa, que engana a outra pessoa,
ele está dificultando o processo de Deus. De repente ele está sendo instrumento de Satanás, endurecendo o coração de uma pessoa que não deveria ter o seu coração endurecido. Essa pessoa vai dar conta a Deus que teve o seu coração endurecido? Sim, mas essa pessoa que enganou, que feriu o coração das outras pessoas, também terá que prestar conta. Não devemos tratar ninguém com desprezo, demonstrando superioridade às outras pessoas. Quem somos nós? Quem somos nós? Somos como uma flor. Um dia andamos bem, no outro dia não. Se há questões espirituais, não devemos desconsiderar a fraqueza dos mais fracos. Nós não podemos deixar de estar atento ao que fazemos. Porque se nós deixarmos de estar atento ao que fazemos e o que falamos para as outras pessoas, nós podemos escandalizar essas pessoas. E o Senhor há de cobrar isso de uma forma muito dura. Antes das promessas, irmãos. Esse texto exorta a nós investirmos no respeito, no amor, na compaixão ao próximo. Se assim agirmos, não só seremos abençoados, mas seremos bênçãos nas mãos de Deus, pois Ele dirá para cada um de nós: eu te guiarei continuamente, eu fartarei a tua alma em lugares áridos, e fortificarei os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores das rupturas e restaurador de veredas para morar. O que Deus está falando, irmão, cuide dos teus relacionamentos, porque o Senhor há de fazer uma grande obra na tua vida e através da tua vida, e não terminará somente nesta geração, mas irá para outras gerações. E o Senhor está falando: olha, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído, eu restaurarei. Mas você precisa cuidar dos teus relacionamentos, você precisa amar o teu próximo, você precisa perdoar o teu próximo, porque um dia você prestará conta. E eu não quero te apartar de mim, eu quero te abençoar e quero fazer de você uma bênção. Você quer isso da tua vida? Então, nesse instante, eu te peço, coloque diante de Deus tudo aquilo que existe em você, que atrapalha os relacionamentos com as outras pessoas. De repente, você é uma pessoa impulsiva, impaciente. De repente, há uma raiva no teu coração, uma ira, um ódio. De repente, você simplesmente quer algo. Para você não importa como esse algo vai acontecer, você passa por cima de tudo, até de Jesus, até da palavra de Deus. Eu te peço, coloque isso diante do Senhor. Eu peço, Senhor, arranca isso do meu coração, retira isso da minha vida, Pai. Traga um renovo para mim, uma forma de me relacionar com as outras pessoas, não retratando aquilo que um dia eu recebi. Não, Senhor, levando para as outras pessoas aquilo que de mal aconteceu na minha vida, mas eu quero levar para elas aquilo que eu recebi do Senhor: graça, amor, misericórdia, compaixão. Peça isso, Deus. Quero ser uma bênção, Deus. Nesse instante, destilar aquilo que você quer para a tua vida, uma porta de emprego, uma cura. Destilado aquilo que você quer, que a outra pessoa se converta, que ela seja boazinha contigo. Destilado todo aquilo que é o teu desejo para você. E foque simplesmente no desejo de ser bênção para as pessoas que Deus vai colocar ou tem colocado na tua vida. Esse é o seu
ser uma bênção. Pai eterno, aqui estamos na Tua presença, Pai, nesta noite. O Senhor tem uma promessa para cada um de nós, mas nesse instante, ó Deus, nós não queremos focar nessas promessas, porque nós queremos ser antes de ter. Nós queremos ser bênção para a nossa família. Nós queremos ser bênção para os nossos amigos. Nós queremos ser bênção nos nossos relacionamentos profissionais, comerciais. Eu quero ser bênção, ó Deus, no meu relacionamento com os meus irmãos. Pai, trabalhe no nosso íntimo, trabalhe no meu íntimo, ó Deus, para que eu possa compreender aquilo que o Senhor deseja de mim e para que eu possa retratar isso nos meus relacionamentos, porque quando eu fizer isso, ó Deus, talvez calado, sem dizer sequer que a minha vida a Ti pertence, eu estarei testemunhando da Tua palavra, do Teu amor. Me ajude, Deus. Me ajude de forma com que a minha vida seja uma mensagem na minha família. Me ajude, Deus, com que a nossa vida seja uma mensagem no nosso ambiente profissional. Que seja uma mensagem, ó Deus, nos nossos bairros. Pai, que nós possamos olhar para as outras pessoas como o Senhor olha para nós, com graça, amor, compaixão e misericórdia. Que nós possamos perdoar como o Senhor nos perdoou, Deus. Mas tudo isso precisa vir do Senhor, porque talvez nos falte forças em algum momento, a visão daquilo que está errado na nossa vida. Portanto, Deus, consagramos a nossa vida a Ti, colocamos a nossa vida no Teu altar e declaramos nesta noite: seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, Deus. Transforme, Pai, para que nós sejamos pessoas agradáveis ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor. Peço a igreja que se coloque de pé. A mensagem foi longa, porque não teria oportunidade de concluir ela. O ideal seria fazer em 2 partes. Mas domingo que vem nós teremos um pregador, e no último domingo nós teremos uma pregadora. Nós vamos encerrar esse culto adorando o Senhor. Mas antes, quero deixar a bênção do Senhor sobre nós. Amado Deus, obrigado a Deus por tudo quanto o Senhor é para conosco e por tudo quanto o Senhor traz para a nossa vida, trouxe para a nossa vida nesta noite. Que o Senhor guarde a vida do Teu povo, que o Senhor proteja, ó Deus, suas mentes e coração, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vinhedo, seja com todo o Seu povo, Deus, espalhado por toda a face da terra. É o que eu te falo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.